Bom dia, minha gente de todos os polos que nos acompanham nesse programa de educação continuada da saúde do adolescente. Aqueles que já nos estão acompanhando desde o início, nós tivemos a palestra da doutora Albertina, acompanhada do doutor Wilson, Adolescência, um verbo transitivo. No segundo encontro foi HPV, com a doutora Fátima Duarte e doutor Éder Gatti, da Divisão de Imunização. O terceiro, com a doutora Lélia Fernandes e o Wilson Pereira, a caderneta do adolescente. E parece que a caderneta do adolescente, que era do menino e da menina, está em estudo para integrar, né? Uma só, que sirva para os dois como instrumento de cidadania. E hoje, para quem está... hoje é o primeiro dia que está com a gente, eu disse isso porque isso tudo está à disposição aqui no Escolas de Governo. Quem precisar, quiser ver, comentar, mandar comentários, críticas, sugestões, está à disposição aqui na Fundap, no site da Fundap e no programa Escolas de Governo. Hoje, nós estamos com a presença da doutora Helena Keiko Saito, né? Que é diretora da divisão técnica de imunização, e doutor Benito Lourenço, que é médico ebiatra, assistente da Faculdade de Medicina da Santa Casa e coordenador do adolescente no Instituto da Criança da Faculdade de Medicina do doutor Arnaldo, tá certo? Da Casa de Arnaldo. Sim. Né? Que é muito comprido, né? É grande, né? Simplifica. E só lembrando que vocês podem interagir pedindo a palavra, mandando e-mail ou via WhatsApp, através do número que vai entrar na tela, o 996047899. Pode mandar as perguntas, tanto para a doutora Helena quanto ao doutor Benito, e a gente vai interagindo para não ficar nada em dúvida na progressão da explanação do tema de hoje, que é a imunização na adolescência, por quê, para quê e como. Doutora Helena, muito obrigado pela sua presença, pela indicação do doutor Éder, que também ajudou muito no HPV. Nós já tivemos juntos em algumas ocasiões e a palavra é sua. Imunização na adolescência, para quê? Por quê? E como? E como? Então, vamos lá. Primeiro, bom dia a todos, né? Quero mais uma vez aqui agradecer o convite, né, de estar podendo falar, né, com vocês que estão nos polos. E o que antes de a gente começar a falar, imunização na adolescência, por quê, para quê e como, não podemos deixar de falar do esquema de imunização das crianças, porque tem a ver, para a gente entender por que na adolescência nós não temos que repetir, por exemplo, uma pergunta que nos colocam, nós não temos que repetir para aquele adolescente que já tomou a vacina quando criança e tem um esquema completo, nós não temos que repetir tudo de novo, como vacina de hepatite B ou vacina contra difteria e tétano. Então, eu vou apresentar primeiro o calendário da criança hoje, para que a gente possa entender melhor as indicações e o porquê das vacinas hoje no calendário do adolescente. Não parece uma coisa desintegrada, Sim, é uma continuidade. Sim, exatamente. E o porquê de algumas vacinas estarem no adolescente e não tem que repetir, tem a ver com o quê? Com a resposta imunológica, tá bom? Então, é um pouco disso que nós vamos estar conversando, tá bom? Então, vamos dar início à apresentação breve, né? Não vou entrar aqui em detalhes, mas a apresentação breve, mas eu creio que essa informação será muito rica, né?
hoje, em qualquer sala de vacina, né? No estado de São Paulo, no Brasil, só no estado de São Paulo, só para vocês saberem, em todo o estado nós somos em 4.700 salas de vacina distribuídas nos nossos 645 municípios do estado de São Paulo. E no Brasil, são mais de 30 mil salas de vacinas. E essa informação é importante porque quem adquire todas as vacinas que hoje estão disponíveis nas salas de vacina é o Programa Nacional de Saúde, o Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Então, é o Ministério que compra, adquire todas essas vacinas, distribui para os estados e os estados, por sua vez, distribuem, então, para os municípios e os municípios para as salas de vacina. Então, é uma ação integrada com as 3 esferas de governo, nível federal, estadual e municipal. Bom, hoje, o calendário da criança, nós temos falado para as nossas equipes que nós precisamos fazer uma cola. Por que fazer uma cola? Porque é um esquema de vacinação que protege contra 17 doenças. Então, não vou entrar aqui em detalhes de todas, mas só passar para vocês hoje quais as vacinas hoje que temos no calendário, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, ao nascer, vacina BCG e hepatite B. Aqui eu só queria fazer um informe, né? Por que vacina BCG? Se a gente olha, né, o calendário de alguns países, e a vacina BCG não faz parte do calendário. No Brasil faz parte sim, porque ainda o Brasil é um país endêmico para a tuberculose. Ou seja, nós temos elevadas taxas, elevados coeficientes de incidência de tuberculose. E a literatura aponta, os países onde tem elevada taxa, tem elevada incidência de tuberculose, é fundamental que a vacina BCG seja aplicada quando? Ao nascer, para este bebê antes da alta. Por que motivo? Para evitar que, uma vez, se ele tiver contato com alguém na sua casa com tuberculose, ele não se infecte e não evolua com doença. Então, eu sempre gosto de usar esse exemplo, que a vacina BCG é muito diferente de outras doenças. A vacina BCG, para uma adequada proteção, é fundamental que essa criança seja imunizada antes de entrar em contato com Mycobacterium tuberculosis. Então, por isso que, epidemiologicamente, está indicado a sua aplicação na maternidade ainda, tá? Antes alta. Em relação à hepatite B, essa eu quero me deter um pouquinho, porque a vacina hepatite B hoje, ela é aplicada ao nascer, e essa vacina hoje, ela está disponível em qualquer sala de vacina, pelo menos até este momento, para qualquer pessoa até 49 anos, 11 meses e 29 dias. Ou seja, para qualquer pessoa com menos de 50 anos de idade. Acima de 50 anos, essa vacina estará disponível para os grupos vulneráveis, né? Então, hoje, repetindo, para qualquer pessoa menor de 50, a vacina contra hepatite B está disponível. Bom, primeiro explicar por que hepatite B ao nascer. É fundamental entendermos que essa vacina é aplicada ao nascer, ou seja, nas primeiras 12 a 48 horas, nas primeiras 12 a 24 horas de vida. Por quê? Se porventura este bebê, né, for filho de uma mãe infectada pelo vírus da hepatite B, a literatura aponta que se essa vacina for aplicada nas primeiras 12 até 24 horas, só com esta primeira dose, feita precocemente, ainda na maternidade, e a continuidade do esquema de vacinação, como nós vamos ver em seguida, esta medida será muito importante para quê? Para evitar que este bebê se infecte pelo vírus da hepatite B. É uma grande encrenca um bebê pequeno, recém-nascido, já se infectar pelo vírus da hepatite B? É, porque, mais uma vez, a literatura aponta o quê? Que quanto menor a idade da infecção pelo vírus da hepatite B, maior o risco desse bebê se tornar portador do vírus da hepatite B. E, uma vez sendo portador, já sabemos que em torno de, no decorrer da vida, não é? 5 a 10% dos portadores, eles têm maior risco de evoluírem com complicações como cirrose hepática e tumor hepático. Então, nós costumamos dizer que a vacina contra hepatite B, entre aspas, é uma vacina que previne contra o câncer também, por conta dessas ações de prevenção. Bom, então, vamos começar ali pela vacina da hepatite B. E essa vacina é importante porque nós vamos voltar a falar dessa vacina lá no calendário do adolescente, tá bom? Então, a vacina contra hepatite B é aplicada quando? Na maternidade, nas primeiras 12 a 24 horas de vida, tá?
E como é que nós completamos o esquema? Nós completamos o esquema aos 2, 4 e 6 meses de vida. Ali, quando a gente fala vacina pentavalente. Então, a vacina pentavalente é o que a gente chama assim, é uma vacina combinada. O que é uma vacina combinada? Numa única injeção, mais de uma vacina, tá? Então, a hepatite B ao nascer, uma segunda dose aos 2 meses, uma terceira dose ali aos 4 e uma quarta dose ali aos 6 meses, tá? Ou seja, hoje faz parte do calendário brasileiro, todas as crianças, ao invés de tomar 3, estão recebendo 4 doses, né? Isso tem algum problema? Aumenta a chance de ter reação pelo fato dessas nossas crianças estarem recebendo 4 doses? Não. Os trabalhos apontam que não há problema, né? Não há aumento de reação. O acréscimo de uma quarta dose é basicamente por uma questão operacional, porque hoje é muito bem-vindo para o calendário básico nosso, que tem vacinas para 17 doenças, que essas crianças possam receber cada vez menos injeções. Então, operacionalmente, optou-se por fazer 3 doses de vacina pentavalente, tá bom? Então, essa é uma questão. Vamos para a vacina dos 2 meses de idade, tá? Na vacina dos 2 meses de idade, algumas pessoas podem estar estranhando. Opa, o que é VIP, né? Que é feita com 2 e 4 meses. Essa é uma novidade que está no calendário nacional, em todo o país, desde 2012. Por que essa novidade? A novidade é que, felizmente, né, no mundo está se reduzindo cada vez mais o número de países onde temos uma circulação endêmica do vírus da polio, né? Até neste ano, início deste ano, temos 3 países com circulação endêmica do vírus da polio: Paquistão, Afeganistão e Nigéria. Sendo a Nigéria já há 1 ano, né, sem nenhum caso notificado de paralisia infantil pelo poliovírus selvagem. Considerando esta situação, a proposta foi, então, de mudança das primeiras 2 doses, ao invés de gotinha, a VOP, por um esquema de 2 e 4 meses, onde a soroconversão, principalmente para os 3 tipos, ela é maior. Então, cada vez mais que então, estamos trabalhando pela erradicação dessa doença no mundo, a proposta é começar a mudança do esquema de vacinação. Repetindo, em relação à vacina da polio, então, para ninguém estranhar, VIP é a vacina que protege contra a polio, só que é injetável, com 2 e 4 meses. E aí, na sequência, a gente vai 6 meses a terceira dose, tá? E depois no outro slide a gente vai ver, e o primeiro e o segundo reforço, que depois a gente vai estar passando, tá? Ainda voltando neste primeiro slide, eu vou me deter às principais doenças, né? Porque senão fica muita informação e depois o restante a gente deixa para as perguntas. Quero só lembrar uma novidade de vacina nova neste calendário, que não é tão nova, né? Que é de 2006. Nós acrescentamos a vacina contra rotavírus. O rotavírus é um dos principais, né? Um dos principais agentes causadores de diarreia em crianças. E com a vacina, ela foi implantada, ela é aplicada com 2 e com 4 meses, e os trabalhos já apontam uma redução importante de internação por diarreia, né, nessas crianças vacinadas no primeiro ano de vida por rotavírus. Então, não só no Brasil, como em outros países onde tem utilizado a vacina rotavírus, uma redução de casos de internação, porque o grande objetivo, a grande eficácia dessa vacina é a redução de complicações, como diarreia evoluindo com desidratação, então a redução nos casos hospitalizados. Mais recentemente, que não é nem tanto recentemente, foi a inclusão da vacina contra o pneumococo, né? A pneumocócica 10 valente e a vacina meningocócica. Então, a vacina contra o pneumo e a vacina contra o meningococo, ela foi incluída no calendário lá em 2010, né? A gente lembra muito desse ano de 2010, porque foi o ano que nós fizemos a grande campanha, né, contra o vírus H1N1. Tá? Então, em 2010, sabendo-se que quem porventura se infectasse pelo vírus H1N1, uma das complicações poderia ser a pneumonia, apesar de todo o trabalho que foi realizado pelas nossas equipes, ele falou, não, vamos trabalhar para incluir uma nova vacina. Então, foi incluída a vacina pneumocócica 10 valente. Só para a gente lembrar, o pneumococo é um dos principais agentes causadores de pneumonia e também poderá levar à ocorrência de meningite. Tá?
E a vacina contra o pneumococo é um esquema de 3 doses mais um reforço, tá bom? Por isso que a gente fala, né? Hoje o esquema de vacinação tem que ter uma colinha. Nós orientamos as nossas salas, tem que ter uma colinha ali para relembrar das especificações e indicação de cada vacina. Bom, e aos 3 meses, nós incluímos também no ano de 2010 a famosa vacina contra o meningococo C. Por que a gente fala famosa, né? Porque a palavra meningite, a gente sempre fala, move montanhas, né? Nem preciso completar a palavra meningocócica, a gente sabe que a demanda, a procura é muito grande. Neste momento, o calendário básico nacional, ele inclui a vacina contra o meningococo C, que é o sorogrupo C. E epidemiologicamente, por que o C e não o B, né? Porque hoje a gente sabe que já foi lançado a vacina contra o meningococo B, que não está na rede pública, mas está na rede privada, não é? Então, por que neste momento no Ministério, na rede pública, temos apenas o meningococo C? Porque o calendário de vacinação, a gente costuma dizer que quem dá a partitura para a elaboração da indicação das vacinas e qual idade é a situação epidemiológica. Então, epidemiologicamente, nós temos uma maior incidência de meningite pelo sorogrupo C. Então, é por isso que essa vacina está no nosso calendário. O meningococo B, que muitas vezes as pessoas têm nos perguntado, por que não está no calendário? Porque temos sim a circulação do sorogrupo C, assim como do sorogrupo Y e o W135, mas o que temos hoje, neste momento, uma maior incidência é do sorogrupo C. Então, é por isso essa vacina faz parte do calendário, tá bom? Na sequência, vamos para o próximo, eu passo aqui, vamos para o próximo slide. Quero lembrar, ali, vacina de febre amarela, né? E essa informação é muito importante, né? Para quem está nos ouvindo aí dos polos, principalmente os polos do interior, algumas pessoas estranham, né? Principalmente da capital. Nossa, mas vacina da febre amarela está no calendário básico das nossas crianças paulistas? Sim, está. Ela é feita aos 9 meses, mas ela é feita para todas as crianças do estado de São Paulo? Não. A gente costuma dizer que a vacina contra a febre amarela, ela é aplicada para quem? Para quem precisa. E quem precisa da vacina contra a febre amarela? São aquelas crianças ou pessoas que moram ou viajam para uma área de risco. Então, resumidamente, só para dizer, hoje no estado de São Paulo, a região onde tem indicação, onde a vacina da febre amarela é feita de rotina, são os municípios da região noroeste, né? E vai ali, né? Barretos, Ribeirão Preto, Franca, tá? E a região sudoeste do estado. Em todo o estado de São Paulo, são cerca de 400 municípios com indicação de vacina da febre amarela, tá? Mas é importante deixar claro que está aí, mas ela é feita apenas para quem mora ou viaja para a área de risco, tá bom? E aí, vamos lá falar de uma vacina importante que nós vamos repetir lá na frente, no calendário do adolescente, que é a vacina tríplice viral. Quem é a vacina tríplice viral? É a vacina que protege contra sarampo, rubéola e cachumba. E quando vem uma vacina combinada, a gente sempre fala que é muito bem-vinda, né? Porque é uma injeção a menos. Hoje, os nossos bebês, certo? Dependendo do momento, ela toma 2 injeções, certo? No vaso lateral, porque essa é a via indicada, né? Para as nossas crianças. 2 injeções numa coxa, no vaso lateral, e mais uma à esquerda, né? Então, quando vem uma vacina combinada, é sempre muito bem-vinda, porque nós reduzimos o número de injeções. Bom, mas isso tudo só focando. A vacina tríplice viral, ela protege contra sarampo, rubéola e cachumba. Hoje não temos mais a rede pública a vacina contra o sarampo sozinha. Se tiver indicação, essa criança vai receber a vacina para as 3 doenças numa única injeção, tá? E aqui eu quero chamar um alerta especial em relação ao sarampo. No estado de São Paulo, os últimos casos autóctones de sarampo no estado de São Paulo ocorreram no ano de 2000. Vamos traduzir o que é isso, autóctone. Os últimos casos de pessoas que se infectaram pelo vírus do sarampo no estado de São Paulo, certo? Com o vírus circulando aqui dentro, foi no ano de 2000. A nossa última epidemia no estado de São Paulo foi no ano de 1997, com a notificação de cerca de 25 mil casos de sarampo.
né? Então, e 25 óbitos. Então, todos os trabalhos foram feitos de vigilância epidemiológica, de vacinação, e desde então, os casos que têm ocorrido e que são notificados no estado de São Paulo são casos importados. E por que podemos dizer que são casos importados? Porque hoje, com a evolução da biologia molecular e os avanços da biologia molecular trazem avanços para a vigilância epidemiológica também, né? Ou seja, uma vez fazendo-se o diagnóstico, o caso suspeito de sarampo, colhe-se sorologia, amostra de urina, certo? De sangue, e uma vez identificando o vírus do sarampo, consegue-se saber de onde veio esse vírus, tá? Ou seja, os casos de São Paulo, que são poucos, que vêm ocorrendo de 2000 para 2015, que são muito poucos, os casos identificados são importados, basicamente de genótipo D8 ou outros, que são genótipos identificados em outros países. Então, resumindo, quando falamos que no estado de São Paulo temos um ou outro caso de sarampo, são casos importados. Como podemos dizer que são importados? Porque uma vez se identificando o vírus do sarampo, por técnica de biologia molecular, se identifica que são genótipos que estão circulando em outros países. E por que se o Brasil, ou o estado de São Paulo, e o Brasil, né, desde 2000, não se identifica mais nenhum caso de sarampo autóctone, por que a gente continua vacinando contra o sarampo? Por que a gente faz uma dose aos 12 meses, tá? E repete uma segunda dose ali com os 15 meses? Porque é o que a gente fala, nós não podemos baixar a guarda. Por quê? Temos sim que manter elevadas coberturas vacinais e homogêneas coberturas vacinais, porque infelizmente nós temos casos de sarampo em outros países do mundo. Como exemplo, os Estados Unidos, vários países da Europa, não é? Então, como a globalização é real e a entrada e saída de pessoas vindas de outros países é real, isso ocorre no dia a dia, então a vacina continua sim mantida no calendário e a depender, a cada 4, 5 anos realizamos campanhas de segmento, ou seja, nós vacinamos todo mundo de novo, as crianças, para manter elevadas coberturas vacinais, tá bom? A outra novidade que eu queria só trazer no calendário das crianças foi a inclusão da vacina da catapora, né? A vacina da varicela foi incluída no ano de 2013, tá? No calendário básico e, mais uma vez, vocês estão vendo lá que ela é feita de modo combinado com a vacina tríplice viral aos 15 meses de idade. Tá bom? Então, aos 15 meses de idade é feita a vacina contra a varicela, tá? Então, creio que é uma novidade para algumas das pessoas que estão nos ouvindo e que estão nos vendo, a inclusão da vacina de varicela. Então, faz parte do calendário vacinal, sim, a vacina da varicela aos 15 meses. E a última inclusão do calendário básico foi a vacina contra a hepatite A, aplicada lá também com 1 ano de idade, uma dose apenas, a exemplo de outros países que apontam que uma dose só já tem uma elevada eficácia, tem um impacto importante na situação epidemiológica, tá bom? E para finalizar, nunca é demais lembrar que faz parte então do calendário a vacina contra gripe ou contra influenza, né? Anualmente a gente já vem fazendo essa campanha e nos últimos anos essa vacina é aplicada também para quem? Para qualquer criança entre 6 meses e menores de 5 anos de idade. Então, resumindo, antes de passarmos para o calendário do adolescente, eu queria só dizer, o calendário das crianças hoje, em qualquer sala de vacina, hoje é um calendário voltado para 17 doenças, né? Se as crianças tomarem essas vacinas, certo? No intervalo adequado, isso é muito importante, né? No momento adequado, qualquer vacina deste calendário estimula uma célula chamada célula de memória, que são os linfócitos T da resposta imunológica. Então, qualquer vacina dessa estimula as células de memória, ou seja, a criança vacinada adequadamente, no intervalo adequado, no número adequado de doses para a idade, destas vacinas, a palavra que a gente sempre fala, né, neste momento, estão protegidas para o resto da vida. No entanto, algumas vacinas, que é o que nós vamos falar no calendário seguinte, que é no adolescente, algumas vacinas nós precisamos de reforços.
tá bom? Então é um pouco disso, por isso a introdução de falar o calendário da criança para falarmos o calendário do adolescente, ok? Doutora Helena, Diga. antes da gente passar para o calendário do adolescente, eu queria perguntar para o doutor Benito algum comentário sobre essas novidades, sobre essa postura Ministério, Estado, Município, dessa questão da imunização. Então, deixa eu comentar uma questão que sempre aparece na discussão do atendimento dos adolescentes, mas já que a Helena já falou da vacina da hepatite B, uma dúvida que geralmente a gente encontra, e é pertinente existir essa dúvida, é quando chega aquele menino, aquela menina de 12, 13, 14, 15 anos no seu consultório, na sua unidade de saúde, e esse menino e essa menina vai começar a transar, vai iniciar a atividade sexual, e hepatite B é uma DST, sempre surge essa dúvida, poxa, será que nos meus exames de rotina, o meu check-up, os exames de investigação do, sei lá, o lipidograma que vocês pedem rotineiramente, que existe evidência para você pedir, seu hemograma, será que você adiciona ali a análise da sorologia para hepatite B? Afinal, você pode pensar, poxa, esse menino tomou a vacina quando nasceu, depois de 6 meses naquela época, agora 0, 2, 4 e 6. Será que eu checo essa sorologia? Afinal, repito, o menino vai iniciar atividade sexual? E aí a gente acaba vendo algumas solicitações desnecessárias. É importante que a gente lembre disso. Não há necessidade dessa checagem universal, vamos falar primeiramente universal, de todos os adolescentes em relação a essa vacina que se tomou na infância. É a clínica que vai indicar a checagem. Por alguns motivos. Primeiro que a vacina é excelente, né, Helena? A vacina não tem por que você duvidar, mas é óbvio que existe uma falha que é pequena. Mas o principal motivo não é esse, não é porque acreditamos na excelência da vacina. O principal motivo é que existem pessoas e a gente não sabe identificar pela cara quem são. Então pode ser você não sabe quem são. Mas existe uma quantidade de pessoas que respondem com níveis muito altos de anticorpos anti-HBS, anticorpos contra a hepatite B. Só que esses níveis de anticorpos podem cair ao longo do tempo. Isso não significa nada na prática, porque essa pessoa, Helena disse, tem memória. Se um dia o indivíduo transar, entrar em contato com o vírus da hepatite B, para esta doença existe tempo suficiente de ter memória e de os níveis aumentarem novamente. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você colher essa sorologia rotineiramente, você vai encontrar um número razoável de pessoas que podem ter níveis baixos ou inclusive ausentes. E aí você não vai ter outra opção a não ser indicar a vacina novamente, porque ninguém vai assumir esta responsabilidade de falar, não, você tem memória. Ou você vai sempre achar que a pessoa não respondeu. E na verdade, ela respondeu. Ela respondeu, mas você não vai ter níveis palpáveis para afirmar essa proteção. E na prática, repito, você vai acabar indicando novamente vacinar para hepatite B ao adolescente. Então, não colhe esse exame rotineiramente. Agora é óbvio, se você está com um vestibulando de medicina, se você está com um paciente homossexual, se você está com um paciente que tem fatores de risco maior para transmissão de hepatite B, talvez a nível individual, e você pensando cada indivíduo de forma customizada, fazer essa avaliação. Mas não faça esse questionamento se a vacina da hepatite B lá atrás, recebida na infância, ainda persiste a proteção. Acredite que persista aquele indivíduo que vai fazer vestibular para fazer letras na USP. Não precisa essa checagem de sorologia totalmente desnecessária, é gasto à toa e você vai acabar indicando vacina totalmente desnecessária. Essa era uma consideração que eu queria fazer em relação à hepatite B. E eu reforço a importância de a gente sempre checar as duas doses da letra S escrita ali na carteira. As carteiras mais antigas, né, Helena, são mais difíceis de interpretar, porque depende da letra, do bom humor da auxiliar que aplicou e de escrever na carteira, mas é uma questão de honra pra gente. Até o último dia da adolescência, até o dia que o indivíduo faz 19 anos, tem que ter 2 S's, 2 C's e 2 R's escritinhos ali. Se você não está vendo escrito, vacina de novo. Né? Garanta que você tem 2 doses. Né? Nós tivemos problemas. Poxa, quem imaginava que ia ter sarampo na Disney?
Quem imaginava que ia ter sarampo na Espanha, no Reino Unido, inclusive todos os países que vieram para a Copa e todos que vão vir para a Olimpíada também. Então tem essa garantia, é uma questão de honra. Eu converso muito com os residentes quando vão checar a carteira de vacinação e eu digo, olha, a primeira coisa que você vai olhar, a primeira, que é a maior probabilidade de ter alguma falha é no registro ou até mesmo na realização das 2 doses sarampo, né? Das 2 doses sarampo, cachumba e rubéola, não é só sarampo e só sarampo, é sarampo, cachumba e rubéola, cheque se você tem essas 2 doses. Eu acho que nesse momento inicial eu faria esses comentários aqui. Podemos dar continuidade a essas medidas de chegar antes do dano? É boa, essa frase é boa, né? Essa frase não é boa, Vamos, né? então, para as medidas de prevenção antes de chegarmos ao dano. Chegar antes do dano. Ok, então vamos lá. E aí, agora, nós vamos então falar do calendário para o adolescente. E quando nós, né, no nosso site, na nossa norma, a gente fala calendário do adolescente e já acrescenta aquela frase para crianças maiores de 7 anos de idade e adolescência. Deixa eu só explicar. Por que nós incluímos no calendário do adolescente as crianças maiores de 7? Porque o esquema de vacinação é o mesmo, tá bom? Então, é só para facilitar a operação, tá bom? Ali tem uma nota do HPV, mas nós vamos falar na sequência a respeito do HPV. Então, vamos lá. Primeiro, sempre deixamos claro que este calendário é um calendário para quem? Para aquele adolescente, né, Benito, que perdeu a carteira, tá? Então, aquele adolescente que chega na unidade e perdeu a carteira, vai ser esse o esquema de vacinação. Agora, aquele adolescente que chega com aquela carteira da criança, cheia de anotação, né, cheia de anotações, porque hoje nós temos várias vacinas, temos várias, né, temos as campanhas anuais da polio, que desde 2012 são uma etapa só, mas até 2012 eram 2 etapas, então tem vários selinhos da polio, tem selinho da influenza, bom, mas aquele adolescente que chegar com a carteira em ordem, certo? Nós só vamos aplicar doses de reforço que eu vou estar falando na minha fala. Agora, aquele que perdeu a carteira, né? A nossa orientação é, nós vamos fazer de novo. Por quê? Para termos a garantia de que esse adolescente estará adequadamente protegido, nós só vamos confiar no quê? No que estiver escrito. E aqui eu quero fazer um parênteses. Em todo o país, nós começamos já, né, todo o país está sendo implantado um sistema nominal, olha que bacana, né? Um sistema nominal. Está sendo implantado o quê? Para qualquer pessoa que chegar na unidade, um sistema informatizado nominal. Então, a história de vacinação daquele adolescente. Não só a vacina que ele vai tomar, mas as vacinas que ele já tomou no passado, né? Então, vai ser um sistema nominal, informatizado. Isso ainda, o que não está pronto ainda, o quê? A anotação nesse sistema informatizado nas unidades já está ocorrendo. Mas o próximo passo vai ser, se esse adolescente se mudar para Paraíba ou para Salvador, né, aquela sala de vacina lá em Salvador vai conseguir, abrir a carteira de vacinação desse adolescente que tomou as doses iniciais aqui em São Paulo. Então, esse é o nosso sonho, que está se concretizando para a gente evitar, né, doses desnecessárias. Mas o nosso lema, a gente fala assim, é um mantra na imunização. Nós vamos o quê? Nós só vamos confiar nas doses aplicadas anotadas. Se perdeu a carteira, serão essas as vacinas a serem aplicadas, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, na primeira visita. Então, na primeira visita, nós vamos aplicar o que na primeira visita? BCG, olha, de novo ali a hepatite B, dupla tipo adulto, pólio e tríplice viral, tá? Então, vamos destrinchar um pouquinho. Reforçando que esse é o esquema de vacinação para aquele que perdeu a carteira. Então, na primeira visita, nós vamos fazer BCG para qualquer adolescente? Não. Nós só vamos fazer o BCG para aquele que, porventura, não tiver cicatriz. Se ele tiver cicatriz, acabou. Nós não vamos fazer a vacina BCG. Vamos aplicar, sim, a vacina contra a hepatite B? Sim, como o Benito já colocou, temos aqui todas as situações, né, de risco. Então, a vacina contra a hepatite B está, sim, no calendário do adolescente, como está no calendário do adulto, porque ela está indicada para qualquer pessoa até 49 anos, 11 meses e 29 dias em qualquer país, em qualquer sala de vacina do país. Então, vamos fazer sim. BCG não vamos fazer, se tiver cicatriz não haverá necessidade. Hepatite B, vamos fazer, está ali uma injeção, dupla tipo adulto. Vamos decifrar, o que é D pequeno e T grande?
O nome dessa vacina é dupla tipo adulto. Por que é D pequeno? Que a concentração do componente difitérico, ela é menor em relação ao componente da criança, tá? E algumas pessoas até ficam em dúvida, nossa, a gente acha que quanto maior a concentração. Não, já se sabe que se aplicarmos a mesma concentração do componente difitérico para o adulto, certo? Ou mesmo para o adolescente, a chance de reação local é maior. Então, por isso que D pequeno, a concentração é menor. E o T grande, quem é? Componente tetânico, tá? Então, vamos entender isso. Esse é a dupla tipo adulto para aquele que perdeu a carteira, tá bom? Para o adolescente que perdeu a carteira. No entanto, se vem um adolescente lá, que já recebeu a pentavalente, certo? Mas hoje quem é adolescente recebeu lá no passado tríplice, tá? Tomou a tríplice ou tomou a tetravalente. Nós só vamos fazer nessa primeira visita o reforço da dupla quando? Se a última dose foi há mais de 10 anos. Porque os reforços de dupla tipo adulto são reforços a cada 10 anos. E por que reforços a cada 10 anos? Vocês estão vendo que as outras vacinas a gente não vai fazer reforço. Mas por que dupla adulto é importante fazer reforços a cada 10 anos? Porque os dados da literatura internacional apontam o quê? Que por uma adequada proteção é fundamental doses a cada 10 anos para manter níveis protetores, tá? Este reforço, às vezes, cai para 5 anos, a gente antecipa para 5, se por acaso foi adolescente, certo? Que tomou o esquema tudo direitinho e chega no posto de saúde ou chega no pronto-socorro, a gente sempre fala, furou o pé com prego, certo? Então, um ferimento grave, como precaução, ao invés de um reforço ser a cada 10, na vigência de um ferimento grave, certo? Um ferimento de risco, ao invés de esperar 10, o reforço é com 5 anos, tá bom? E não há necessidade de fazer soro, hein, gente? Se está com o esquema adequado, a única coisa que a gente vai fazer, além da limpeza local, é antecipar o seu reforço, ao invés de 10 para 5 anos. Se essa dose, para esse adolescente que feriu o pé com prego, certo? E a última dose foi há 3 anos ou foi há 4, eu não preciso fazer de novo, tá bom? Só em situações de ferimentos de risco que nós vamos antecipar esse reforço ao invés de 10 para 5 anos. Bom, ali tem a gotinha de novo. Nossa, mas nós vamos fazer pólio para adolescente? Vamos. Para adolescente que perdeu a carteira e que chega na unidade, né? Então, como nós não temos anotação, não sabemos se ele realmente foi para a campanha, mas a mãe às vezes chega e fala, nossa, mas eu juro para a senhora que ele foi em todas as campanhas. Nossa, a gente fala assim, olha, nossa, que bacana, que ótimo. No entanto, é a informação anotada que é a mais importante, tá? Então, sim, a vacina da polio está indicada e aqui, por uma questão epidemiológica, até 15 anos. Da necessidade de fazer até os 19, até 15 anos. E ali, a vacina tríplice viral de novo, tá? Então, a vacina tríplice viral, ela será aplicada para quem? Para o adolescente que, quando você for ver a carteira, não tem nenhuma, ou para aquele adolescente que só tem uma dose da vacina tríplice viral, tá? Então, nós estamos indo assim, fazendo todas as ações para que a gente não tenha o sarampo de novo e também a rubéola, hein? Quero dar novidade, já faz 1 ano que nós não temos casos de rubéola no estado de São Paulo, né? Claro que precisamos mais tempo aí para dizer que ela está erradicada, mas já faz mais de 1 ano que essa Você tem a rubéola. informação se no Brasil tem? Tem, mas deve estar cada vez mais reduzindo. Tá? Cada vez mais reduzindo os casos de rubéola e por tabela o quê? Síndrome da rubéola congênita, que é um dado muito importante. Tá bom? Então, voltando, só resumindo ali. Em relação à tríplice viral, se chega um adolescente sem nenhuma dose de tríplice viral, é como já foi colocado. Nós vamos fazer uma dose agora e dali 1 mês você já agenda para vir fazer a segunda. 1 ou 2 meses, tá bom? Para garantirmos que todo adolescente, então a vacina contra o sarampo, rubéola e cachumba, está indicada em todo o estado de São Paulo, 2 doses para qualquer pessoa, certo? Menor de 20 anos, tá? Para os adultos, nesse momento, a gente está validando pelo menos uma dose, pelo menos neste momento, tá bom? Então, para o adolescente, 2 doses, tá? Com intervalo mínimo de 30 dias para que essa segunda dose sirva, para que essa dose funcione. Deixa eu explicar, vamos pegar esse exemplo. Aí você vai olhar a carteira, tá? Tem um adolescente, olha que bacana, tem as 2 doses de tríplice viral.
Mas você vai checar o intervalo de 2 doses de tríplice viral foi de 10 dias, por algum motivo qualquer. Intervalo mínimo de duas doses de tríplice viral, para que essa segunda dose realmente estimule legal o linfócito B e produza anticorpos, que ele estimule legal as células de memória, certo? Para que essa imunidade seja mais duradoura, o intervalo mínimo é de 30 dias. Se esse intervalo mínimo não for respeitado, essa segunda dose não vai estar funcionando adequadamente. Se esse intervalo for menor que 30, o que a gente faz? Agenda uma segunda dose com intervalo de 30 dias desta segunda dose que você aplicou. Tá bom? Aí mais dúvidas depois a gente deixa, né, para as perguntas. Aí, voltando, este é o calendário para aquele adolescente que perdeu a carteira, tá? Ele perdeu a carteira e tinha cicatriz, então não recebeu o BCG, mas recebeu aquela renca de vacinas que está ali no slide na primeira visita. Pedimos para retornar 2 meses depois. Pede para retornar 2 meses depois, por quê? Porque nós temos que completar o esquema de algumas vacinas. Por esse slide, a gente já capta o quê? Que algumas vacinas, uma dose só, já dá uma excelente proteção. Outras precisam mais de 2, ou então até 3 doses, que é o exemplo da vacina contra a hepatite B, tá bom? Então, aquele adolescente que perdeu a carteira, ele retorna 2 meses depois para receber quem? A segunda dose da hepatite B, a segunda dose da dupla, a segunda dose da pólio, e para diminuir aí o número de injeções, se ele mora numa área de risco, vai receber a vacina da febre amarela, tá bom? Então, quero só deixar claro que nesse slide de vacina do adolescente, que algumas vacinas, para uma adequada proteção, uma dose só não funciona. Algumas 2, às vezes até 3. E é muito importante respeitar o intervalo entre as doses daquele mesmo esquema de vacinação, tá bom? 4 meses após a primeira visita, hein? Então, 4 meses depois, ou seja, em torno de 2 meses da segunda, ele retorna para completar o esquema, tá bom? Hepatite B, terceira dose, terceira de dupla, terceira de pólio e a segunda dose ali da tríplice viral, tá bom? A depender da situação e o número de injeções, essa tríplice viral pode ser feita ali com 2 meses, tá bom? Mas, para reduzir um pouco, a gente botou ali com 4 meses. E aquilo que a gente já falou no primeiro slide, no calendário da criança. Algumas vacinas, para uma adequada proteção, nós precisamos de reforços a cada 10 anos. A única é